Sal da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Eu não esperava e veio de última hora assim, de uma vez. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei com medo, confesso que eu fiquei com muito medo, mas eu aceitei. Eu falei, eu vou encarar esse desafio dessa vez. Não vou fugir mais, né? Porque eu já fugi muito, né? Queria agradecer a Flavinha também, porque ela me proporcionou essa oportunidade. Agradecer meus pastores, o corpo eclesiástico que está atrás de mim, pelas intercessões. Vamos abrir ali no livro tema, né? Encontra ali no livro de Salmos, número 25, seu capítulo 14. E quando a Flávia ela me chamou, ela falou assim, você traz a palavra, Deus tinha queimado algo no meu coração. E aí eu até perguntei para ela assim, eu posso escolher qualquer palavra que eu posso fazer uma palavra que Deus tem queimado ali. E ela falou, não, vou te passar o tema, vou te passar uma palavra. Eu falei, amém. E aí quando ela me passou essa palavra, eu entendi o que Deus quis me passar com aquela palavra que Ele tinha queimado no meu coração, né? E ali em Salmos, seu capítulo 25, Salmos número 25, seu versículo 14, diz assim, ó, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. E Deus também Ele queimou no meu coração, em Jó, capítulo 42, o seu versículo 4 e seu versículo 5. E ali em Jó, capítulo 42, seu versículo 4 e 5, diz assim, escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com ouvir dos ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E aqui, né, antes da gente começar a entrar na pregação, primeiro a gente tem que entender o que é intimidade. Através da intimidade, eu quero pedir para que a igreja possa se sentar, amém? E através da intimidade, como que nós adquirimos a intimidade? Ou seja, o que é a intimidade e como que nós fazemos para adquirir a intimidade? E por fim, através da intimidade, o que nós conseguimos ter quando nós temos intimidade? E mediante a tudo isso, a gente entende, né, que a intimidade, ela não é nada mais do que quando você é íntimo a alguém, quando você é próximo a alguém. Quando essa pessoa, quando você tem um contato, quando você conversa, quando você tem confiança com essa pessoa. Isso que é intimidade. Então, ou seja, conforme você conversa, conforme você fala com a pessoa, conforme você vai tendo uma vida diária com essa pessoa, você tem intimidade com essa pessoa. E o que é interessante, né? Porque como que nós fazemos para adquirir uma intimidade com Deus? A gente adquire intimidade com Deus através da oração, através da palavra, através do jejum, através de uma busca constante com Ele. Então, ou seja, se nós não orarmos, se nós não buscarmos, não tem como nós termos intimidade com Deus. E aqui nós estamos falando sobre intimidade, então não tem como nós termos intimidade com Deus se nós não buscamos. Então, ou seja, para nós termos intimidade com Deus é dessa forma, é buscando, é orando, é jejuando, é sempre ali em constância com Ele, né? E o que é interessante, que o que nós adquirimos quando nós temos intimidade? Isso nós entramos na história de Jó. Jó, ele era um homem reto, ele era um homem temente, ele era um homem que buscava, que orava, que tinha intimidade. Ele era um homem que constantemente, ele sempre estava ali orando, ele sempre estava ali conversando com Deus. E na Bíblia fala que Jó, ele era um homem muito, muito rico, e naquela época a riqueza não era dada através do seu dinheiro, do que você tinha em dinheiro, mas sim pelos bens que você tinha. Ou seja, pelo gado que você tinha, pelas conquistas que você tinha. Então ele demonstra que Jó, ele tinha muitas coisas ali. E conforme vem passando a história, fala que Jó, ele era um homem que ele era temente, que ele era reto a Deus. Eu sempre vou falar isso porque é algo que é citado na Bíblia. E o que é interessante é que conforme vem passando a história de Jó, tem um momento em que Jó, ele estava ali, e ele era o que a gente aprende? Que Jó, ele era um homem que ele tinha vigilância. Ele era um homem que estava constantemente vigiando, porque ele tinha intimidade com Deus. Então, quando você tem intimidade com Deus, você também vigia. Porque quando você abre uma brecha, Deus ele te mostra onde que essa brecha estava aberta, como que ele faz, o que você tem que fazer para fechar essa brecha. Então, ou seja, nós entendemos que Deus tem que ter, conforme nós temos a intimidade com Deus, nós também temos vigilância, porque Deus ele mostra onde que nós temos, como que nós temos que andar. E ali fala que, na história diz que quando os filhos de Jó, eles faziam ali algumas festas, algumas coisas entre eles, Jó ele ia, orava, ele fazia sacrifícios para o Senhor, para fechar essas brechas. Então, ou seja, Jó ele não tinha brechas. E ali fala que em diante, que Deus, ele se reúne com seus filhos, e nesse momento aparece Satanás. Satanás ele aparece perante Deus. Então aqui nós entendemos que Satanás ele é ousado o suficiente para ir perante Deus para falar a respeito de alguém. Aí a gente entende que quando Satanás ele chega lá perante Deus, a primeira coisa que Deus pergunta para Satanás é: de onde que você vem? O que você está fazendo aqui? De onde que você vem? E Satanás ele diz: de rodear a terra.
Então nós entendemos que Satanás ele fica sempre ao nosso derredor, procurando alguma coisa, procurando uma brecha na nossa vida para atacar nós, sabe? E ali vai passando essa situação, quando Satanás ele apresenta isso, Deus ele vai e responde para Satanás falando assim: você viu meu servo Jó? Então, ou seja, ali nós entendemos que Deus ele já foi apresentando Jó para ele, porque Deus já conhecia o coração dele. Então ali nós entendemos que Jó ele tinha uma intimidade com Deus, que Jó ele tinha uma confiança em Deus. Então Jó ele falava, ele tinha uma intimidade com Deus. Então, ou seja, quando Satanás ele apareceu diante de Deus ali, Deus ele já apresentou Jó, e Satanás ele foi com essa intenção, porque Deus já conhecia o coração de Jó, o coração de Satanás ali, sabia o que Satanás queria. E Satanás ele fala, né? Ele fala assim: não, eu tenho o seu Jó, o seu servo Jó, ele é um homem reto, temente e tudo. Então, ou seja, ele só é assim porque é o que ele tem. Porque conforme o Senhor abençoa ele vai continuar fazendo as coisas. Então, muitas vezes na nossa vida nós só queremos adorar a Deus, a buscar a presença de Deus, só quando está tudo bem. Mas quando vem a primeira dificuldade, a gente quer parar, a primeira dificuldade a gente quer desistir. Então, não, tipo ali naquele momento, Deus ele permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó e tirasse tudo. Tocasse não na vida de Jó, mas tocasse nos bens materiais, em tudo que ele tinha. E tanto na Bíblia retrata que Satanás ele tirou toda a família de Jó, tirou todos os bens, tirou tudo que Jó tinha, tudo que era financeiro na vida de Jó, ali no geral ele tirou. Mas Jó naquele momento ele tinha duas opções. A primeira opção era o mais fácil. O mais fácil era fazer o que? Era simplesmente ele abandonar Deus. Falar assim: não, Deus me tirou tudo, e agora o que eu vou fazer? E ele seguir a vontade dele. Mas ele não, ele preferiu seguir, ele preferiu fazer o quê? Continuar buscando, continuar orando. E ele fala que ele se ajoelhou, ele raspou a cabeça, ele rasgou as vestes, e ele continuou adorando, ele continuou buscando. E ali eu creio que foi um tapa na cara de Satanás, porque Satanás ele queria fazer o quê? Ele queria fazer com que Jó falasse, blasfemasse com o Senhor, negasse a Deus. Aleluia. Ele queria que Jó ele negasse a Deus, mas Jó não, ele permaneceu. Jó ele permaneceu. Ou seja, Jó ele foi ali, às vezes é mais difícil você confiar do que você chutar o balde. Chutar o balde é sempre a situação, mas depois vem a coisa da sua decisão. Então, ou seja, quando você toma uma decisão mais fácil hoje, amanhã essa decisão ela pode vir com um peso para você. Então nós entendemos que Jó, naquele momento, ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu adorar, ele decidiu buscar. E ali fala que quando ele adora, aí depois de um momento dessa situação, Jó ele estava ali passando por essa aflição, passando por essa situação. Mas nesse exato momento, aleluia, aleluia. E nesse exato momento, Jó, ele foi e ele adorou. E ali fala, depois no capítulo 2, fala que Satanás ele retorna, porque o Senhor ele fez lá a sua reunião com seus servos e o Satanás ele apareceu diante de Deus de novo. E ali ele falou, Deus ele apresentou Jó, Deus fez a mesma pergunta: de onde vens? E Satanás pegou e falou assim: de rodear a terra. Então nós entendemos que Satanás ele sempre está ao nosso derredor, de qualquer forma, de qualquer maneira, não importa a situação, ele sempre vai estar ao nosso derredor. E aqui nesse momento, Satanás ele já foi ali, porque ele já tinha tomado um tapa na cara e falou: só que eu não vou desistir. Então nós entendemos que Satanás ele não desiste, independente da situação, independente do momento, independente do que aconteça. Satanás ele nunca vai desistir de tentar tragar a sua vida. Em todos os momentos ele vai sempre estar ali, te rodeando e procurando uma brecha na sua vida. E ali nesse exato momento, Satanás ele falou com Deus, ele pegou e falou assim: Jó, quando eu tirei tudo, Jó ele não te negou. Então, ou seja, ele não te negou porque ele tem saúde. Então deixa que eu toque na vida de Jó. E aí Deus foi e deu a permissão para ele, falou assim: então pode tocar na saúde, mas só não pode tocar na vida de Jó. Você pode tocar na saúde dele, mas na vida dele você não pode tocar. Então aqui eu quero abrir dois parênteses. O primeiro parênteses é que só existem algumas formas, mas essas duas formas que são citadas no texto, existem duas formas de Satanás tocar na nossa vida. A primeira forma que Satanás tem para tocar na nossa vida é através das brechas. Ou seja, se nós somos uma pessoa que ora, que tem intimidade, que busca, que jejua, que fala com Deus, Deus ele não permite que nós tenhamos brecha. Deus ele sempre fala assim: você está com uma brecha aberta aqui, você abriu uma brecha ali. Então você sempre está em constante vigilância. Mas agora, aí Satanás ele só recorre para a segunda forma. A segunda forma é ele pedir autorização para Deus. Porque quando você é servo do Senhor, para Satanás tocar na sua vida, ele tem que pedir permissão para Deus. Ou seja, sem a permissão de Deus, ele não pode tocar na sua vida. E ali nós entendemos que Deus ele deu a permissão para Satanás tocar na vida de Jó. E quando Satanás ele toca na vida de Jó, a situação ali começa a ficar pior ainda para Jó. A situação ela multiplica, porque fala que Satanás, quando ele toca na vida, ele coloca uma chaga maligna na vida de Jó.
E ali nós entendemos que mediante aquela situação, Deus ele falou que Satanás só podia tocar na saúde, não podia tocar na vida. Então, ou seja, nós entendemos que o único que pode dar vida e o único que pode tirar a vida é Deus. Satanás ele pode tentar fazer o que ele quiser, mas Deus é o único que pode dar vida e tirar a vida. Então, ou seja, nós entendemos que quando nós estamos passando por uma dificuldade, passando por uma luta, parece que está tudo acabando, parece que nossa vida espiritual acabou, parece que nós morremos espiritualmente. Deus fala, eu sou o único que pode te levantar. Basta você continuar orando, você continuar buscando, você continuar falando, você buscar intimidade comigo. Porque quando você tem intimidade comigo, eu ainda vou te guiando, eu vou te mostrando o que você tem que fazer. É difícil, com certeza, é muito difícil, mas para isso que nós temos confiança. Então, ou seja, isso é algo que nós adquirimos quando nós temos intimidade. Conforme nós vamos buscando mais intimidade, nós vamos tendo confiança em Deus para poder fazer a obra dele sem medo. Porque muitas das vezes a situação vai vir, a dificuldade vai vir, nós vamos querer parar, desistir, mas não, a gente tem confiança em Deus e sabe que quem vai dar a vitória é Deus. E naquele momento, Jó ele continuou buscando, ele continuou orando, e a situação era difícil. A gente entende que a situação difícil, a luta, a batalha, ela vai vir, ela vai bater, ela vai vir para nos derrubar. Nós entendemos que quando Satanás ele coloca essa chaga maligna, ali eu entendi comigo que Satanás ele queria mexer não só na saúde de Jó, mas ele queria também mexer com a estrutura de Jó. Porque quando um cristão ele não tem vida com Deus, ele não ora, ele não busca, ele não jejua, ele não tem estrutura. Então, ou seja, sem estrutura você não consegue aguentar, sem estrutura você não consegue passar pelos processos. E ali nós entendemos que Jó ele tinha uma intimidade com Deus, e quando ele tinha intimidade ele adquiriu estrutura. E nesse momento Satanás ele queria fazer de tudo. Ele pensou assim, já que eu não consegui tocar no bem na família, não consegui tocar nada ali para fazer Jó negar a Deus, então vou fazer o quê? Eu vou mexer na estrutura. Então quando Satanás ele começa a mexer na estrutura de Jó, que a situação começa a apertar. Mas ali nós entendemos que Jó ele confiava, que Jó ele buscava, que Jó ele tinha intimidade com Deus. Então através daquilo ele também tinha estrutura para aguentar aquela situação. E uma coisa que nós aprendemos é que Deus ele não envia uma dificuldade sobre as nossas vidas se nós não temos estrutura para suportar. Ou seja, nós só passamos por situações, dificuldades pela qual nós conseguimos suportar. Se nós não conseguimos suportar, Deus ele não envia essa dificuldade. Deus ele não permite que aconteça. Para essa dificuldade acontecer, só vem se nós abrirmos brecha, se nós permitirmos que Satanás toque na nossa vida. Então, ou seja, por isso que nós temos que se manter vigilante, se manter orando, se manter na palavra. É difícil? Com certeza, é muito difícil. Mas eu falo que a porta do céu ela é estreita, ela não é larga, ela não é de qualquer forma. Então, ou seja, para nós chegarmos na porta, para nós conseguirmos entrar na porta do céu, nós temos que caminhar. E esse caminhar não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, é Deus quem nos guia. Porque na própria palavra em Jó retrata, em que Deus falava para Jó vira à direita, Jó virava. Jó falava assim, Jó vira à esquerda, Jó fazia. Porque Jó ele tinha intimidade com Deus, e o que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Então, neste momento, nessa parte da história, a gente vai entendendo que Jó estava numa dificuldade. E nessa dificuldade vieram 3 amigos. E esses 3 amigos de Jó, nesse momento, eles vêm ali para consolar Jó. Eles vêm ali para dar um apoio para Jó. Mas logo em seguida fala que eles ficam 7 dias ali sem falar nada. Só ficam ali com Jó, do lado de Jó. Então, ou seja, tem situações que nós vamos passar, que nós vamos ter pessoas para nos ajudar. Pode ser o pastor, sua mãe, seu pai, sua família, qualquer pessoa pode vir para te ajudar. Mas tem situações que nós entendemos que essas pessoas elas vão estar ali presentes. Vai ser só você e Deus, você e a sua intimidade com Deus. Então, ou seja, se você não tem intimidade com Deus, você não consegue passar por essa situação. Você não consegue tomar uma decisão, você não consegue fazer nada porque você não tem intimidade. Então, se você não tem intimidade, você não consegue passar por essa situação. E nesse momento eu creio que Deus ali, na própria palavra fala que Deus ele fecha o céu para Jó. Então, ou seja, Jó buscava, Jó orava, Jó falava e Deus não falava nada para ele. Aí eu fico imaginando comigo, imagina o desespero de você orar, de você falar com Deus e Deus não falar nada para você. Deus ficar totalmente em silêncio. Eu falo que já aconteceu comigo. E é algo que você precisa tomar uma decisão para hoje. Você vai buscar a direção de Deus, Deus não fala nada. Aí você quer fazer o quê? Vou ficar parado, vou tomar uma decisão, não vou, o que eu faço? Aí você fala, então eu vou para cá. Aí naquela hora que você começa a tomar suas próprias decisões e você esquece que Deus é quem está guiando seus passos, não é você. Então, ou seja, nesse momento você abandona Deus de lado, você esquece da sua intimidade, você esquece do que tem acontecido, do que Deus já fez para você, você começa a caminhar com as suas próprias pernas, que é quando você se frustra, que é quando você desiste. E aí nesse momento a gente entende que Jó estava numa situação dessa, o céu estava fechado. E quando os amigos de Jó vieram, eles ficaram ali aquela semana e começa um diálogo entre Jó e seus amigos. Onde uns amigos de Jó, o diálogo funciona mais ou menos da seguinte forma: o amigo fala, Jó responde, amigo fala e Jó responde. E assim vem o diálogo. Eu não vou
aleluia. Eles começam a acusar Jó. Começam a acusar Jó de pecados, começam a acusar Jó de muitos pecados. Um dos pecados, por exemplo, foi de adulterar, outros pecados foi de iniquidade. Falava que Jó ele era ímpio, mesmo Jó ele sendo um homem reto, um homem temente a Deus, os amigos deles ainda acusavam ele. Então nós vamos entender que mediante as nossas dificuldades vão ter pessoas que vão nos acusar, vão ter pessoas que vão afrontar a gente, afrontar a nossa vida, vão ter pessoas que vão falar assim: abandona esse seu Deus e morre. É mais fácil você fazer isso do que você passar por essa situação, porque tem situações que parece que a gente vai morrer, tem situações que parece que vai acontecer tudo errado, mas Deus ele quem está no controle. E quando Deus ele está no controle, os planos deles não podem ser impedidos. E conforme vem passando essa situação, conforme vem passando essa luta de Jó, os amigos deles vão falando, vão acusando Jó, e Jó ao mesmo tempo refutando os amigos dele, falando assim: não, eu sou um cara, eu sigo o caminho do Senhor, eu oro, eu busco, eu jejuo, então por que Deus faz isso? E os amigos de Jó falavam: Deus só manda a justiça dele, as dificuldades para quem é ímpio. Mas Jó acreditava o contrário, que só mandava para quem era justo. E ficou nessa batalha entre um e o outro, e ninguém chegava a uma decisão. E os amigos de Jó acusavam em todos os momentos, mas Jó ele permaneceu. E uma coisa que nós entendemos é que quando nós temos intimidade com Deus, nós sabemos como que é o nosso caráter perante a Deus. Nós sabemos quem nós somos perante a Deus. Então, ou seja, mediante a dificuldade, a luta, a batalha, a gente sabe quem é o Deus que nós confiamos, e nós sabemos qual que é a nossa intimidade que nós temos com Deus. Por isso que nós falamos de intimidade, porque intimidade é quando você fala com alguém, quando você tem uma intimidade com alguém, é você e essa pessoa. Não é você e essa pessoa e um terceiro, não, é só você e essa pessoa. Então, ou seja, Jó ele tinha uma intimidade com Deus. Jó ele tinha uma intimidade que era só ele e Deus. Ninguém mais sabia dessa intimidade que ele tinha com Deus. Então, ou seja, mediante essa situação, Jó ele permanecia. Era difícil, com certeza, era muito difícil. Nós entendemos que Jó ele passou por uma aflição ali muito difícil. E nesse momento nós entendemos que quando os amigos de Jó acusavam Jó ele começava a revoltar, falando assim: não, mas espera aí, eu sou um homem que segue a palavra, eu sou um homem que ora, um homem que busca, eu sou um homem temente. E nessa situação, Jó ele acreditava que Deus ele só enviava suas dificuldades para quem era temente a ele, só que para quem era justo. Mas não é exatamente dessa forma, né? Porque às vezes nós estamos lá passando uma vida buscando, orando, jejuando, tendo uma intimidade com Deus, e aí a dificuldade vem, a luta vem, aí muitas vezes a gente quer parar de chutar o balde, mas a gente fala: não, vou permanecer, porque nós temos confiança, vou permanecer, vou continuar. Aí nessa que você continua, a situação vai apertando, vai ficando mais difícil, aí você fala: para onde que eu vou? O que eu faço? Aí você busca uma direção para Deus, o céu está fechado, você vai buscar uma direção com um amigo, esse amigo seu ele vira as costas para você vai buscar a direção com outra pessoa, a pessoa aponta e fala: você está errado, você está pecado. Aí a pessoa vem e te afronta, a pessoa chega em você e fala assim: você tem algum pecado em oculto, vamos procurar o que é. Aí você fica: mas espera aí, eu oro, eu busco, eu jejuo, então por que essa dificuldade? Por que essa situação? Por que essa luta? E a gente não entende. Aí nesse momento que a gente começa a ter muitos picos de emoção, aquele pico de tristeza, aquele pico de felicidade, de muitas coisas vêm acontecendo e você não sabe o que está acontecendo. Aí vem dúvidas, vem muitas coisas, você fala: aí o que eu faço? Para onde eu vou? Que decisão que eu tomo? Como que está a minha situação? Aí você parece que está tudo morrendo, mas aí você entende que Deus, quando Deus ele começa uma obra na sua vida, ele é fiel para terminar, e ele vai até o final. Então, independente da situação, independente de como esteja, basta você confiar, basta você acreditar, basta você ter fé em Deus, porque conforme Deus ele vai trabalhando, ele não vai deixar de qualquer maneira. Às vezes a situação parece vai parar aqui, mas Deus não, ele continua te dando força. Você fala assim: vou chutar o balde hoje. Aí Deus fala assim: não, peraí, continua mais um pouco, dá mais um passo, continua caminhando, não para, não desiste aqui, dá mais um passo só. Aí você continua caminhando, e Deus é quem vai te dando força, é Deus quem vai te guiando, é Deus quem vai te capacitando. Mesmo que o céu pareça que está fechado, é Deus que nos guia, porque Deus ele tem misericórdia. Deus ele fala assim: apenas a minha graça te basta. Então, ou seja, basta a graça de Deus para nós continuarmos caminhando, para nós continuarmos andando. E conforme toda essa situação, Satanás, eu creio que Satanás ali, como Satanás também estava observando, Deus também estava observando a situação de Jó. E eles estavam ali olhando, e Deus, eu conjecturo na minha mente que Deus estava olhando para ele: está vendo que meu servo ali ainda não negou meu nome. É difícil a situação, ele está naqueles picos de emoção, tá? Ele está falando algumas coisas que não deve, sim, porque tem momentos que Jó ele começa a questionar Deus, ele começa a querer uma resposta de Deus, ele começa a falar assim: Senhor, o Senhor é injusto comigo, Deus, o Senhor está fazendo coisas comigo que não eram para ser feitas, mas Deus
ele sabe, e Deus ele permanece em silêncio. Mesmo Jó falando muitas coisas ali que não era para ter sido faladas. Mesmo que Jó esteja ali naquele momento passando por situações que eram difíceis. Então assim, mediante aquela situação, ele estava falando coisas que o pico de emoção dele estava permitindo que ele falasse. Ou seja, tem momentos que nós tomamos decisões nos picos de emoções que futuramente nós vamos se arrepender delas. Por quê? Porque a situação naquele pico de emoção, no momento de felicidade, você fala, não, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e chega na hora você não faz nada, você acaba se arrependendo, você fala, pô, mas peraí, eu estava num momento de felicidade, estava tudo bem, estava tudo ok. E depois que a situação vem, a gente quer parar, chutar o bode e desistir de tudo. E o que é interessante, que mediante a toda essa situação, todo esse momento, Jó estava ali naquela dificuldade, os amigos dele falando com ele, aí se levanta um amigo. Aí eu fiquei me perguntando, onde que esse rapaz veio? Na Bíblia fala que ele estava ali no meio deles. Só que ele estava apenas ouvindo a conversa. Só que ele não falava nada, porque ele respeitava quando o mais velho falava. Porque então nós entendemos que ele era mais novo. Então nós entendemos que muitas vezes Deus fala com a gente quer interromper Deus e quer continuar falando. A gente quer, não, Deus vem falar, não, você tem que fazer isso. Não, mas Senhor, eu quero fazer dessa forma, porque minha vontade é isso, porque minha vontade é aquilo. E a gente começa a tirar a palavra de Deus, é só a gente fala. É como a irmã falou, né? A gente só pede e não deixa Deus falar com a gente. A gente não abre aquela permissão para Deus dizer, fala o que o Senhor quer para mim, fala o que o Senhor tem para mim, o que eu devo fazer. E muitas vezes nós não entendemos isso. E a gente só quer ficar falando, e a gente não quer ouvir a voz de Deus. Deus que tem toda a sabedoria, Deus que sabe o que nós temos que fazer, não nós. Porque se nós seguimos os nossos caminhos, os nossos passos, a gente só vai se arrepender. A gente só vai querer parar, querer desistir, chutar balde, fazer tudo de errado. Mas não, Deus, quando a gente abre a permissão para Deus falar, então eles nos mostram o caminho. E ali nós entendemos que Jó, ele estava dessa forma, que ele estava tendo ele estava tendo muitos questionamentos na cabeça dele, na mente dele. E os amigos dele não paravam de afrontar ele, os amigos dele não paravam de apontar o dedo para ele. E ali naquele momento, quando os amigos dele param de falar, porque eles falaram assim, pô, Jó, ele acha que ele é perfeito. Jó, ele acha que ele está tudo bem. Mas se Deus está mandando essa dificuldade para ele, ele tem que entender. Mas os amigos dele não queriam mais nem falar, não queriam mais ter esse diálogo. E aí quando eu levanto esse Eliú é um dos amigos, ele também é considerado um dos amigos de Jó. E nesse momento Eliú, ele começa a falar de Jó, porque Jó estava questionando Deus. E Eliú fala, você não tem que questionar Deus, você só tem que aceitar o que Deus está te enviando, porque essa prova que você está passando, ela não vem do homem. Essa prova que está passando, ela vem de Deus. Então, ou seja, nós entendemos tudo que nós passamos é tudo com o propósito de Deus. É um plano de Deus, é uma decisão que Deus toma na nossa vida. Então, ou seja, Deus permite essa situação passar, é Deus que está permitindo. Às vezes parece que está tudo dando errado, mas é Deus quem está permitindo. E a gente tem que entender do porquê dessa situação. A gente não tem que buscar uma resposta de Deus. A gente fala assim, mas por que está acontecendo isso? Não, nós temos que entender, né, mediante essa situação, essa dificuldade, nós temos que continuar buscando intimidade, continuar buscando confiança, porque conforme nós vamos tendo mais intimidade, nós vamos adquirindo mais coisas. Então, nessa situação, Jó, ele teve momentos que ele orou, ele pediu misericórdia. Então nós temos que estar dessa forma. A situação está vindo, a situação vai vir, não tem como a gente fugir dela. Mas Deus, ele sempre está nos ensinando, sempre ele vai estar nos ensinando de alguma maneira. E nós temos que entender o que Deus está querendo nos ensinar, apenas isso. Porque mediante a toda essa situação, Deus estava ensinando algo para Jó. Deus estava ensinando algo para Jó. Então Jó, ele estava ali, ele falou assim, então vamos deixar acontecer. E quando ele começa a falar com Jó, ele começa a repreender Jó, ele começa a falar da sabedoria de Deus, ele começa a mostrar para Jó que Jó, ele também estava errado, e que a dificuldade, ela não vem só para o justo ou só para o ímpio, ela vem para todo mundo. E aí Jó, ele tem uma hora que ele revoltou, que ele falou assim, não, mas a dificuldade vem só para o justo, e os ímpios, eles ficam vivendo da melhor da terra. Às vezes nós estamos lá passando por uma dificuldade, a gente vê aquela pessoa que faz tudo de errado, está vivendo o melhor da terra, e a gente começa até a se questionar, fala, por quê? Aquela pessoa passa por isso, aquela pessoa tem o melhor, e eu que estou na presença de Deus, passo só dificuldade, só luta, só batalha, por quê? A gente fica na nossa mente, essa pergunta fica na nossa mente, mas é uma pergunta que não é nós que temos que responder, mas é Deus. Mas a gente fala assim, a gente não entende o plano de Deus. E na própria palavra fala, quando ele responde, que ele fala assim, às vezes essas pessoas, elas podem estar vivendo o melhor, mas ninguém conhece essas pessoas. Quando essas pessoas morrem, tudo que ela tem, vai tudo junto com ela, ninguém tem direito a nada, mas quando Deus, ele te dá o melhor, essa daí fica para você, para os seus filhos, para a geração dos seus filhos, e assim vai. Então, ou seja, a gente entende que quando Deus, ele nos proporciona algo, ela vai para a nossa geração e para todas as nossas gerações adiante. E mediante essa situação, ele começa a falar com Jó, ele começa a conversar ali, tem um diálogo entre eles, e nesse momento fala quando Deus, ele quebra o silêncio. Deus, ele quebra aquele silêncio com Jó. E nesse momento a gente entende que
Quando Deus ele quebra esse silêncio, ele vem diante de Jó como um redemoinho. E nesse momento que é o mais extraordinário, que entra perto da parte onde nós lemos, que Deus, quando ele desce para falar com Jó, a primeira pergunta que Deus faz é: quem era você quando eu formei o mundo? Então nós entendemos que Deus é quem formou tudo. Nós não sabemos nada, nós não sabemos nem o que nós estamos fazendo aqui. É Deus que nos dá, e fala assim, Deus que nos dá um propósito, e fala assim: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, esse é o seu propósito aqui na terra. Porque às vezes a gente vive lá no mundo, a gente não sabe nem o que nós estamos fazendo. A gente está lá no mundo e fala: o que eu estou fazendo aqui? Aí você fica olhando para um lado, olha para outro, sai para uma balada aqui, um baile ali, mas você não sabe o que você está fazendo, você está perdido. Mas agora quando você está aqui, Deus te dá um propósito. Deus fala assim: você tem que vir por aqui, você tem que caminhar aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque é Deus que nos guia. Então, ou seja, quando nós estamos na intimidade, quando nós estamos buscando a presença de Deus, nós entendemos que é Deus que nos guia, quem guia os nossos passos, é Deus que nos mostra o caminho. E conforme vem passando essa situação, Deus ele vem falando com Jó, ele vem fazendo várias perguntas para Jó. Várias perguntas tipo: Jó, quem era você? O que você estava fazendo quando eu criei isso, quando eu criei aquilo? E a gente entende que Deus estava mostrando para Jó muitas coisas que ele fez. E que Jó ele não tinha resposta, Jó ele não sabe, a gente não sabe como que Deus, por exemplo, criou o mundo, a gente não sabe, na Bíblia retrata tudo, mas ali a gente nunca viu como é que foi, a gente não tem como ver, só para a gente ver, a gente tem que buscar intimidade. Então ali nós entendemos que quando nós temos intimidade, nós também temos experiências com Deus, porque ali Jó estava sendo levado para uma experiência, ali Jó estava vivendo uma experiência com Deus. E na própria palavra fala hoje que nós lemos, que fala que Jó ele só ouvia a palavra de Deus, ele só entendia, ele só conseguia ouvir, mas ele nunca teve uma experiência. Naquele momento ele teve uma experiência com Deus. Naquele momento Deus falou com ele, Deus levou ele a uma experiência. E o que é mais extraordinário é que Deus olha para Jó e fala assim: se você tem sabedoria, se você acha que eu estou errado e você está certo, então julga o mundo, então faz conforme a sua vontade. Então olha lá e julga o mundo, julga todo mundo. E Jó ele fala: eu não sei, tipo assim, ele olha para a grandeza de Deus, ele olha para quem é Deus e ele fala assim: o que eu faço? Numa situação dessa, numa dificuldade, o que eu vou fazer? Jó ele não sabia, porque o único que dava direção para ele era Deus. Então, ou seja, sem a direção de Deus nós não sabemos o que vamos fazer, nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos como começar a caminhar, não sabemos nem por onde ir. Mas agora quando nós estamos com Deus, nós estamos caminhando do lado de Deus, Deus ele está nos guiando, ele está falando assim: ó, você vai por aqui agora, você vai por ali, porque é mais fácil, porque eu estou no controle. Quando Deus está no controle, não importa o caminho que a gente siga, Deus é quem está no caminho, Deus é quem está guiando. Então, ou seja, quando nós estamos no caminho de Deus, quando Deus está nos guiando, Ele faz o extraordinário. Ele faz o extraordinário. E mediante a toda essa situação, Deus ele foi falando com Jó, ele foi fazendo perguntas e tudo, e Jó ele entende em que ele não era nada, que ele não era ninguém mediante a presença de Deus. Então, ou seja, muitas das vezes nós queremos colocar Deus contra a parede, queremos fazer conforme, Senhor, tem que ser conforme a minha vontade, tem que ser desse dia, nessa hora, nesse momento. Mas Deus fala: mas quem era você quando eu estava formando o mundo? Quando eu criei o mundo, você nem era existido. Quem era você? Então a gente tem que entender que nós fomos criados por Ele, para fazer a vontade dele. Nós não fomos criados para Ele, para viver do jeito que a gente quer. Deus ele dá o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Você pode pecar, você pode pecar. Você pode errar. Mas isso não significa que você vai herdar o reino do céu. Agora, se você não se consertar, se você não buscar uma intimidade com Deus, se você não tiver a presença de Deus, não tem como você herdar o reino dos céus. Porque o reino dos céus, para a gente herdar, a gente tem que começar sendo santo, temos que começar a buscar a santidade. Então, dessa forma, Jó ele começa a entender que ele não era nada, que ele não era ninguém perante a presença de Deus, e que ele não tinha o que fazer. Ele falava assim: pô, eu na minha perspectiva aqui, eu não tenho sabedoria. E aí ele fala para o Senhor, ele fala: Senhor, então, como o Senhor tem sabedoria, o Senhor tem, então o Senhor, eu vou falar com o Senhor vai me mostrar o caminho. Na própria palavra que nós lemos falou isso, falou: Senhor, então, conforme eu vou pedir, o Senhor vai me ensinar. Então, ou seja, nós temos que buscar a direção, é Deus que nos ensina, é Deus que nos mostra o caminho. Então, conforme nós estamos caminhando, conforme nós estamos andando no nosso dia a dia, Deus ele está nos mostrando. Às vezes é difícil a gente escutar a voz de Deus, sim, porque nós não temos intimidade. Então, quanto mais intimidade nós temos, mais Deus ele vai falar conosco, mais Deus ele vai nos revelar as coisas, mais Deus ele vai nos ensinar. E nessa situação, às vezes a gente entende, né? Eu falo assim por mim, que teve um momento que eu passei por uma situação em que o céu tinha se fechado, e eu orava, buscava, jejuava, e lendo a palavra e tudo, e o céu fechado, totalmente fechado. Eu falei: meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu comecei a pensar: tem alguma coisa errada. E eu falava com o pastor Maurício, com todo mundo, com meus líderes, todo mundo, e ninguém sabia. Não, Deus ele está ouvindo, tudo que você faz não é em vão, não, continua, só não para. E falava para mim: não para. E eu falei: não, vou parar. Vou desistir, na minha mente, vou desistir, vou chutar o balde, hoje acabou. E eu falei assim: não, tem que continuar.
E eu continuei buscando aquela intimidade, continuei orando, continuei buscando. E naquele momento, Deus ele ficou em silêncio total. E eu falei, meu Deus. Aí chegou uma situação que as situações começaram a apertar. A situação financeira, a situação na área sentimental, assim, e várias áreas. Começaram a apertar a situação e eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí teve momentos que eu precisei tomar uma direção. Eu precisava de uma direção de Deus. E eu buscava. E Deus não falava nada. Então eu vou ter que ficar parado. Mas a situação começou a apertar, que eu falei, não, tem que tomar uma decisão aqui agora. Se eu não tomar uma decisão agora, vai dar ruim também. Aí eu não sabia o que fazer. Eu falei, não, vou tomar uma decisão aqui, tomar uma decisão. Aí fui para um lado. Aí tomei outra decisão, fui para outro lado. E aí eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas. E nesse momento, depois de muita situação, começou a vir a frustração, começou a vir dificuldade. E aí eu falei assim, meu Deus, agora apertou de verdade. E aí nesse momento que eu falei assim, não, chutei o balde, desisto, não vou mais para a igreja, não vou mais para lugar nenhum. Aí eu vim aqui na igreja e Deus não falava nada comigo. Aí Deus falava com o irmão do meu lado, com o irmão da minha frente, com o irmão atrás, mas não falava comigo. Eu falei, meu Jesus amado, eu aqui, Jesus, fala comigo, por favor, só um oi para mim, pelo menos estava bom. E Deus não falava nada. E aí nesse momento eu comecei a ter uma frieza espiritual, eu comecei a parar, eu comecei a parar de andar, parar de orar, parar de jejuar, eu comecei a parar de fazer tudo. E aí eu conversava com o Denilson, vamos, varão, vamos. E eu tentava, começava um dia, começava outro, parava. Porque eu comecei a ter aqueles picos de emoção. E aí chegou na hora, eu tomava uma decisão, e a decisão não era conforme a vontade de Deus. E naquele momento, depois de todo esse processo que eu passei, eu entendi que na verdade não era para mim ter caminhado, era para mim ter só ficado parado. Eu caminhei e voltei para o mesmo lugar. E ali foi quando Deus falou assim, você vai caminhar por aqui agora. Porque depois de toda essa situação, Deus falou assim, você vai vir por aqui, você tem que fazer isso. Eu falei, meu Jesus, agora eu entendi. Então, às vezes nós começamos a caminhar e tomar nossas próprias decisões, e aí a gente entende que na verdade a gente não tem que tomar as nossas, mas tomar a decisão que Deus fala para nós tomarmos. E nessa situação, né, vou voltar um pouquinho antes, nessa situação, conforme eu estava passando, eu tomei decisões, eu falei, meu Jesus, aí eu falei assim, vou chutar o balde. Aí eu vim aqui na igreja, aí tinha um culto maravilhoso, tudo, Deus descia com a graça dele um pouquinho ali em mim, a graça dele, eu ficava, meu Deus, eu vou continuar mais um pouco. Aí eu passava uns dias, eu falei, agora eu parei de novo, agora eu desisto, eu falei, meu Jesus, parei de novo. Aí eu vinha no culto e Deus falava assim, não, mais um pouquinho, caminha só mais um pouquinho, descia um pouco, derramava a graça dele, eu falei, então vamos caminhar mais um pouquinho. Mas chegou no momento que eu falei assim, estava tão difícil a situação que eu falei, desisto, não, eu falei, vou chutar o balde. Aí eu estava lá na minha casa num dia de feriado de quinta-feira. Aí eu falei assim, não vou para a igreja hoje de maneira nenhuma, não adianta. Aí eu olhei no grupo do diaconato, estava eu lá na escala da portaria. Aí eu falei, Jesus, aí não tem como eu fugir. Mas eu falei, mas como eu falei que eu não vou. Olha, nós tomamos as nossas próprias decisões. Eu falei, não vou. Aí nessa hora eu fiquei em casa, foi passando horário, deu mais ou menos umas 7h30. Aí eu estava dando uma ajeitada em casa, fui, sentei lá, falei, vou assistir um pouquinho. Aí nessa hora minha mãe me liga. A mãe começa a falar, você não vai para a igreja não, você está fazendo o quê? Tá que não sei o quê. E começa a me rasgar. Eu falei, meu Jesus. Aí eu falei assim, agora não tem para onde fugir. Eu não tenho para onde fugir, agora eu tenho que ir. Aí eu peguei e fui, me arrumei rapidinho. Aí eu falei assim, vou chegar atrasado também, só de raiva. Aí quando eu começava às 7h30, eu fui chegar aqui, era umas 8h15. Aí a Tina olhou para mim e falou assim, Varão, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, estava trabalhando, sabe? Ele deu uma desculpa ali, eu falei, Jesus. Aí fiquei ali na portaria, né? Eu fiquei lá na portaria, falei, já que eu estou na portaria, ninguém vai falar comigo, ninguém vai me ver ali na portaria, estou escondido lá. E quando você fica na portaria, às vezes parece até estar sozinho ali. Aí você fica orando, fica falando com Deus. Aí eu estava ali na portaria, eu vou ficar aqui escondidinho aqui. Aí nesse dia, eu não me recordo exatamente o que estava acontecendo, só sei que tinha 2 pessoas na portaria ali. E eu na minha cabeça, volta lá para dentro, deixa eu sozinho aqui. Eu quero que eu vou sair daqui, eu vou acabar o culto, eu já vou ir embora para minha casa e ninguém vai saber mais de mim. E ali uma das pessoas que estava comigo era a Milena. E aí ela estava ali comigo e ela olhou para minha cara assim, você está bem, Varão? Eu falei, não, estou com uma dorzinha aqui no dente, tá doendo o dente, eu não estou muito bem, não. Ela olhou para minha cara, ela começou a rir, ela, não, tá bom. E aí a gente conversando ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu na minha mente, volta para dentro, vai lá para dentro. E aí eu falava para ela, irmã, vai lá cultuar lá dentro, pode deixar eu aqui na porta sozinha aqui, não tem problema não. Aí ela olhou e falou assim, não, Varão, vou ficar aqui com você hoje. Aí eu falei, Jesus, eu falei, não, é que não. Aí ela começou a conversar comigo, aí ela começou a perguntar, o que está acontecendo, Varão? Fala para mim. E é naquele momento que eu estava começando a guardar tudo para mim. Eu não estava mais desabafando com ninguém. Então a gente entende que tem momentos na nossa vida que a gente vai passar por situações em que a gente não vai ter ninguém para a gente falar.
Mas a gente tem Deus, a gente pode chegar a orar para Deus e falar: Senhor, essa é a minha situação, é assim que eu estou, é dessa forma, porque Deus ele vai nos ouvir. Enquanto a gente pode falar por um exemplo, né? Fala para minha irmã, ela pode vir apontar o dedo na minha cara e falar: você está errado. Posso falar para minha mãe, falar para algum amigo que falou: você está errado. Mas sempre que a gente falar com Deus, ele vai estender a mão dele e falar assim: pode vir, filho, pode vir que eu estou com você, pode vir que mesmo que o céu esteja fechado, a gente pode orar para ele, a gente pode continuar falando com ele, que ele sempre vai estar nos ouvindo, ele sempre vai estar caminhando do nosso lado. E mediante a toda essa situação, a Milena começou a conversar comigo, e aí eu comecei a falar com ela, comecei a conversar com ela. Aquela hora que eu comecei a soltar tudo que estava preso em mim, eu comecei a falar. Comecei a falar. E ali eu senti que eu tinha um peso nas minhas costas tão grande que eu não estava conseguindo mais me aguentar. E naquela hora eu senti aquele peso indo embora. E aí eu falei assim: Jesus, então eu vou continuar essa caminhada. Falei: não vou parar. Aí tiveram muitos outros momentos, sim, mas ali eu já tinha confiança em Deus. Eu falei assim: eu não vou parar mais. É o que eu falei: eu sei que se eu parar, eu não volto mais. Então, ou seja, eu não posso mais parar. Então, daqui agora é só continuar a caminhada. E ir embora e não parar nunca mais. A situação ela vai vir? Vai. A dificuldade ela vai vir? Com certeza. Mas a gente não pode parar. Mediante a toda a situação, a toda a dificuldade, a gente não pode parar. E ali eu entendi que o que Deus ele queria falar para mim. Ele falou assim: você tem que buscar mais intimidade, você tem que ter mais estrutura, você tem que buscar, porque a situação ela veio conforme as minhas decisões. A dificuldade ela veio porque eu tomei decisões que não eram para mim ter tomado. Eu tomei rumos que não eram para mim ter tomado. E aí eu entendi. Ali depois eu comecei a orar, e eu não estava entendendo. E depois eu entendi, que eu falei assim: pô, aqui se eu tivesse um pouco mais de maturidade, um pouco mais de intimidade, um pouco mais de confiança em Deus, tinha sido diferente. Aqui nesse momento eu sei que se eu tivesse ficado parado em vez de tomar tal decisão, tinha sido diferente. E ali na história de Jó, ela retrata que Jó ele nunca entendeu do porquê Deus enviou aquela situação, aquela dificuldade para Jó. Ali Jó ele nunca entendeu, mas Jó ele aprendeu em que ele tinha que ter fé, que ele tinha que ter confiança, que ele tinha que ter intimidade. E é assim que tem que ser nas nossas vidas. Nós temos que buscar. A situação difícil vai vir, mas ela vem para nos ensinar. Ela vem para nos ensinar de alguma forma, para nos ensinar de algum jeito, entende? Então, que seja feito dessa vontade, que seja feita a vontade de Deus sobre as nossas vidas, e não as nossas vontades, porque a nossa vontade é boa, a vontade de fazer coisa errada, a vontade de fazer do jeito que a gente quer é fácil, mas agora a gente seguir a vontade de Deus, para Deus nos moldar, para Deus fazer conforme a vontade dEle, é difícil a gente ter que, Deus falar assim para você: vai lá e perdoa o seu irmão. Aí você olha e fala assim: ah, Senhor, mas ele fez tudo isso de errado comigo, como que eu vou perdoar ele? Mas ele fala: perdoa. Aí você tem que ir, você tem que quebrar o seu coração, você tem que perdoar. Aí aqui a gente entende que muitas das vezes nós somos orgulhosos e preferimos não fazer o que Deus manda. A gente prefere reter as coisas para nós. E quando nós retemos as coisas para nós, a gente sofre consequências também. Então a gente tem que entender que a gente não tem que reter. Às vezes Deus fala: vai abraçar alguém. Você fala: ah, se Deus confirmar para mim, eu vou. Aí Deus vai e manda outra pessoa para abraçar aquela pessoa. Então a gente entende que muitas vezes a gente não tem intimidade com Deus para entender o que Deus tem falado para a gente. A gente às vezes não tem intimidade com Deus para Deus chegar, quando Deus fala assim: vai lá e abraça aquela pessoa. Se você não tem intimidade, você não reconhece a voz de Deus. Então Deus ele fala: vai lá. Você pensa: será que é de Deus? Será que é Deus que está falando comigo? Mas aí a gente entende que quando nós temos intimidade, Deus fala: vai e abraça. Você automaticamente já vai e abraça, porque você tem uma intimidade com Deus. Então quando você ora, quando você busca, você tem uma intimidade com Deus. Então, ou seja, a situação ela é complicada. Muitas vezes a gente passa por situações que só Jesus na causa. Mas a gente entende que Deus é o único que dá vida. Deus é o único que trabalha na nossa vida. É o único que dá. Então, ou seja, que nem o varão cantou, né? Falou assim: não para, continua caminhando. A situação é difícil, continua caminhando. Conforme você caminha, Deus ele é que abre o caminho, ele que te mostra, ele fala: vem por aqui, que aqui está tranquilo, vem por aqui. A situação ela pode vir, pode te bater, mas você vai continuar caminhando, você não vai parar. Ali em todo momento, se Jó tivesse desistido, se Jó tivesse negado o nome de Deus, Satanás tinha tragado a vida dele. Mas fala na palavra que Jó ele permaneceu até o final. E ele fala que quando Deus ele derrama por completo. E a gente entende um pouco depois ali no seu capítulo 42, fala que Deus ele vai e se apresenta perante os amigos de Jó e fala assim para eles, né? Vocês pecaram contra mim. E porque eles falaram muitas coisas que eles não sabiam, que eles não tinham sabedoria. Então eles falaram assim para os amigos de Jó: vai e fala com Jó, e fala para Jó fazer uma oração para ele, leva sacrifícios e tudo mais. E o que nós entendemos é que mediante a nossa dificuldade vão ter muitas pessoas que vão vir, vão apontar um dedo, vão nos humilhar, mas nós entendemos que quando Deus ele vai mudar o nosso cativeiro, essas pessoas que nos humilhavam, essas pessoas que caluniavam a gente, elas vão vir para pedir desculpa. Elas vão vir e vão falar assim: não, me desculpa porque eu falei algo que eu não sabia, porque eu falei algo que eu não estava entendendo também. Então, ou seja, nós entendemos que mediante a nossa dificuldade,
aquelas pessoas que nos humilhavam, elas vão voltar para nos pedir desculpa, para nos pedir perdão, porque Deus vai constranger o coração delas. Muitas vezes elas podem nem voltar, mas elas vão sair da sua presença e nunca mais vai ver essas pessoas. Então a gente entende que nesse momento Deus ele enviou esses amigos de Jó, e Jó orou por eles. Nessa hora que Jó orou, Deus ele mudou o cativeiro de Jó. Deus ele mudou por completo o cativeiro de Jó. Ele deu o dobro do que Jó tinha, né? E o que é engraçado é que eu estava em casa hoje meditando, e Deus me deu uma palavra também que é bem interessante, que é lá em Ageu, seu capítulo 2, versículo 9. Vou ler bem rápido, só para todo mundo entender, que diz assim, né? A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ou seja, mediante essa dificuldade, às vezes parece que parou, às vezes você estava lá numa busca de uma forma, aí parou, aí depois quando você volta, Deus ele fala assim, quando você voltar, você vai voltar melhor do que você era da primeira vez, você vai voltar fazendo mais extraordinário do que era da primeira vez. Você fala assim, eu orava 10 minutos, agora você vai orar 1 hora, porque quando Deus ele faz por completo, ele não faz por meio termo. Às vezes a gente é pecador, a gente faz de qualquer maneira, a gente faz, mas Deus ele fala, quando você tem uma busca de intimidade, um momento de oração ali, você tem uma estrutura com Deus, você sabe que você não tem que fazer de qualquer forma, você sempre vai entregar o seu melhor. Então que nós possamos vir, que nós possamos entregar o nosso melhor para Deus, entregar da melhor forma, entregar da melhor maneira. A gente pode chegar aqui, tá cansado, tá abatido, tá todo tipo de emoção que a gente pode ter, mas quando a gente chega e vem para entregar o nosso melhor, Deus ele vem, ele cura, ele restaura, ele muda a cativeira, ele faz o que for necessário. Então, ou seja, a dificuldade pode vir, pode parar a sua vida financeira, pode parar tudo, mas a sua vida ela não pode parar. Você não pode querer tirar a sua própria vida e querer desistir ali, porque o único que pode tirar a sua vida, que pode dar a vida é Deus. Então, ou seja, mediante essa dificuldade, quem pode mudar o seu cativeiro é Deus, quem pode mudar a sua situação é Deus. É isso que nós temos que entender. Amém? Foi até aqui que Deus passou no meu coração. Quero agradecer a todos por essa oportunidade. E as palmas louvam o Senhor. Amém? Quero passar para quem de direito.